Tem hora que a vida parece fazer questão de te jogar no chão. Você tenta seguir o script, trabalha, sorri, posta nas redes. Mas aí vem a insônia, o aperto no peito, aquele vazio que não se explica. Foi quando tudo travou. Não era tristeza, era algo mais fundo. Como se eu tivesse esquecido quem eu era. Como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. E aí, no meio desse colapso, topei com uma ideia doida do tal Carl Jung. Às vezes, você precisa encarar o que evitou a vida inteira, sua sombra. No começo, eu não entendi. Mas entendi que ignorar a dor só piorava. Foi ali que começou o meu mergulho. Um mergulho para dentro. E eu vou te contar o que encontrei por lá. Você já teve raiva e fingiu que não? Sentiu inveja e disfarçou com um sorriso? Pois é. Bem-vindo à sombra. A tal sombra de Jung não é um bicho-papão místico, não. É tudo aquilo que a gente esconde debaixo do tapete. Medo, raiva, vergonha, vontade de mandar tudo pro espaço. Eu percebi que minha performance de pessoa forte, boa e sempre de bem, era só uma máscara bem ensaiada. Por dentro, tinha uma criança insegura, um adulto cansado, um monte de sentimentos que eu julgava como errados. E aí veio o tapa. Aquilo que você nega em si mesmo, você projeta nos outros. Jung. Eu odiava em outras pessoas justamente o que eu não aceitava em mim. O arrogante, o instável, o dramático. Eram espelhos. E quanto mais eu fugia disso, mais aquilo crescia. O começo da cura? Parar de mentir para mim mesmo. Olhar no espelho, ver a bagunça. E não sair correndo. Acordar de um sonho estranho e pensar: que viagem foi essa? Pois é. Durante muito tempo, eu ignorava meus sonhos. Achava só maluquice da mente cansada. Até que comecei a anotar. Todo dia de manhã, mesmo sem entender nada. Cachorros falantes, casas que desmoronavam, espelhos rachados. Parecia aleatório, mas tinha algo ali. Jung dizia que os sonhos são como cartas do inconsciente, só que escritas em símbolos, não em palavras. Teve um que me marcou. Eu olhava num espelho quebrado e via pedaços de mim que nunca tinha reconhecido. Foi ali que entendi. O sonho não queria me assustar, queria me mostrar. Aprendi a parar de julgar o que surgia, apenas escutar. Não como quem busca respostas prontas, mas como quem aprende uma nova língua, a linguagem da alma. E o mais louco? Meu inconsciente começou a confiar em mim. Quanto mais eu escutava, mais ele falava. Sabe aquela pose de "tô bem, tá tudo certo"? Então, era eu. Mas por dentro, eu estava só tentando não desmoronar. Jung chamava isso de persona, a máscara social que a gente veste para ser aceito. A que agrada, a que evita conflito, a que parece segura. A minha era a do forte, inteligente e que resolve tudo. O problema? Eu me apeguei tanto à máscara que esqueci quem eu era sem ela. E quando ela caiu, porque um dia sempre cai, o que sobrou foi um vazio assustador. Comecei a me perguntar: e se eu decepcionar alguém? Ainda vão gostar de mim? E se eu mostrar minhas fraquezas? Vão me abandonar? Jung alertava. O perigo não está em usar uma persona, está em achar que você é só ela. Foi difícil, viu? Mas comecei a desmontar, peça por peça. Não para jogar fora, mas para descobrir quem estava por trás de tudo aquilo. E sabe o que encontrei? Alguém imperfeito, sim, mas real. Em algum momento eu percebi. Eu não queria mais ser perfeito. Eu queria ser inteiro. Foi aí que entendi o que Jung chamava de individuação. Não é virar um ser iluminado zen em posição de lótus. É ter coragem de ser você, com tudo. Luz e sombra, força e vulnerabilidade. Eu sempre fui muito racional, mas ignorava meu lado sensível. Ou então, em dias de dor, achava que tinha que ser firme, engolir o choro. Mas individuação é justamente o contrário disso. É dar espaço para tudo que existe em você, sem guerra interna. Comecei a juntar meus pedaços, ouvir meu lado criança, abraçar o lado que tem medo,
dar voz ao que eu tentava esconder. E não foi mágico, foi humano. Errar, tentar de novo, se frustrar e seguir. Cada trauma que eu enfrentei foi me mostrando um pedaço meu. E no final, o que parecia me quebrar foi o que me reconectou. Durante muito tempo, tudo o que eu queria era esquecer a dor. Tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Mas ela sempre voltava. Em silêncio, em peso, em forma de cansaço, irritação, vazio. Até que um dia eu li algo de Jung que virou uma chave. Somente o ferido cura verdadeiramente. Foi aí que tudo mudou. Minha dor não era castigo, era portal. Comecei a enxergar meu sofrimento não como fraqueza, mas como ponte. Aquilo que eu tinha vivido me permitia olhar para o outro com menos julgamento e mais presença. Ao aceitar minha ferida, parei de tratá-la como um inimigo. Ela virou parte da minha história, não o fim dela. E sabe o mais forte? Quanto mais eu me curava, mais eu conseguia ajudar outros que carregavam dores parecidas. Não precisei virar terapeuta, guru, nada disso. Bastava estar ali, de verdade, com alguém que precisava ouvir. Eu também já estive nesse lugar, e tem saída. Depois de tanta busca, tanta dor escancarada, tanto mergulho, eu descobri uma coisa que ninguém tinha me ensinado. O silêncio também cura. Não aquele silêncio desconfortável, cheio de cobrança, mas o silêncio que escuta, que acolhe, que não exige respostas imediatas. Eu parei de fugir de mim mesmo, criei pequenos rituais, escrever cartas que nunca enviei, caminhar sem destino, sentar em silêncio e deixar vir o que tivesse que vir. Foi nesse espaço vazio que comecei a ouvir minha alma, sem barulho, sem distração, sem pressa. Porque o inconsciente não se revela sob pressão, ele exige presença. A maior virada? Entender que a cura não vem de fora. Não vem do outro, do elogio, do aplauso, nem da solução milagrosa. Ela vem de dentro, do silêncio que a gente tem coragem de habitar. E é nesse silêncio que eu descobri uma verdade que ficou comigo até hoje. Silêncio é poder, e ouvir a si mesmo é o primeiro passo da liberdade. No fim das contas, aplicar as ideias de Jung não foi sobre entender livros difíceis ou decorar termos psicológicos. Foi sobre me permitir sentir, olhar para mim sem tanto medo e aceitar que dentro de cada dor havia um pedaço de mim pedindo para ser reconhecido. Não foi rápido, nem fácil, mas foi real. Se alguma parte dessa jornada ecoou em você, se em algum momento você pensou, caramba, isso sou eu também, então escreva aqui nos comentários. Silêncio é poder. Esse pode ser o seu primeiro passo, ou só mais um no caminho de volta para casa, para dentro. E se quiser seguir essa conversa, se inscreve. Tem muita sombra para iluminar. Juntos,